Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Chave Mestra. E a gente hoje está muito feliz com uma convidada muito especial, a Fabi Moratti. Ela é uma querida, já estamos encantadas com a história dela. E como é que você está achando aí, Cíntia, dessa entrevistada da semana? Nossa, eu estou super feliz. A Fabiana, ela é psicopedagoga, professora e escritora. Isso aí. Olha. Meninas, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que linda. Prazer todo nosso de você ter aceitado, né? Estar aqui com a gente. E para trazer histórias inspiradoras, né? Não, mais uma para vocês. conta aqui, né? Porque a nossa ideia aqui, Fabi, é a gente trazer mulheres como você, histórias reais, histórias de superação, histórias de recomeço, histórias, sabe, que vem aí crescendo, né, dentro da sua área e que tem como inspirar muitas mulheres, porque não é só sobre ser uma profissional, agora uma escritora, já quero saber, Cíntia, que eu quero ser escritora também. Então, eu participei desses 2 livros aqui. Esse aqui, Professores que Inspiram. Uau. Esse livro aqui é de uma rede do Instagram, né? Professoras do Instagram que me convidaram para participar. Legal. Eu não as conheço pessoalmente. E foi na época da pandemia. Então, ele conta exatamente o início da minha história. Que legal. Olha o que a internet proporciona, Sim. né? Não é? Muito bacana. Já esse aqui é mais recente. Esse aqui é desse ano, né? É o livro de Mulheres de Sucesso. E esse livro aqui Essa conta... última edição, né? A última edição. E esse livro aqui conta a história de como eu montei meu espaço, né? Que é uma história de muita fé. Empreendedora, né? Agora. Que legal. Então, já começamos bem. Porque Isso uma aí. história inspiradora e uma história de fé, gente. Sim, Aí eu já gostei, já falou minha língua, vocês já sabem, né? Já gostei desse papo, hein? Eu trouxe para vocês que lerem, linda. admirarem. Claro, Com que certeza. prazer. O nome já diz tudo, né? Mulheres de sucesso. É verdade, já tem tudo a ver com a nossa história. Não é? Mas, Fabi, conta pra gente como que começou essa paixão pela educação. Então, essa paixão vem desde muito cedo, né? Eu era pequenininha e eu brincava de escolinha. Então, eu já sabia que desde pequenininha as pessoas me perguntavam o que você vai ser quando crescer? E eu falava que eu ia ser professora, né? Então, eu tinha minha escolinha mesmo. Eu botava umas almofadinhas assim no chão, no pátio da minha casa. Chegava as minhas aluninhas, sentava ali no pátio e eu dominava. Eu era professora, eu tinha meu quadro negro. Já sabia o que eu queria, fazia as né? atividades. E assim começou minha paixão, né? Desde pequena eu já queria ser professora. E aí, na escola, eu fiz o curso normal, né? Formação de professores, antigo formação de professores, né? E depois que eu fiz formação de professores, aos 18 anos, eu consegui o meu primeiro emprego. Na verdade, era um estágio, né? Era um estágio... Cara, era um salário tão pouquinho, mas eu amava estar ali. Eu nem me importava que era pouco. Sim, com esse salário, para vocês terem noção, eu comprei um guarda-roupa, dividi em 12 vezes e com esse salário eu só fiz isso. Eu só comprei esse guarda-roupa. Porque foi um estágio de 1 ano. Então, eu só fiz isso. Eu só comprei esse guarda-roupa. Mas eu amei. E abriu tanto a minha mente. E foi ali que eu realmente vi que realmente eu queria ser professora mesmo. Foi ali que eu decidi que eu queria Foi na ser raça, né, Fabi? Foi sim. E a vida do professor, né, gente? A gente não pode deixar de falar, né? Que eu acho que assim, é onde tudo começa. Sim, né? sim. E infelizmente não tem o valor que realmente merece. É né? verdade. Porque o professor, ele que te ensina. Sim. Muitas vezes até mais. Ele não só te ensina, como muitas vezes ele te educa. É verdade. Né? Que não é o papel do professor. Sim, O papel dele é ensinar, não é educar. Mas muitas vezes vem de tal forma sim. que ele acaba fazendo esse papel também. Eu Com acho certeza. sensacional. Sim. Com certeza. E atrás disso, ali começou a sua história. Sim. E aí eu trabalhei em várias escolas, né? Depois desse estágio eu trabalhei em várias escolas. Eu comecei a fazer faculdade. Eu fiz faculdade de pedagogia.
Eu fiz pós-graduação em orientação, administração, supervisão, psicopedagogia, terapiada. Não para! Não, e o melhor de tudo, né? Uma mulher jovem, bonita. Gente, 25 anos de história. Sim, porque não dá para parar, né? A gente tem que estar estudando sempre, né? Sim. Conhecimento nunca é demais, Com né? certeza. Exatamente. Eu falo que conhecimento ninguém tira da gente. Sim, não tira. Mas uma curiosidade, o que te levou a buscar uma formação de pedagogia além, né, do convencional aí? Porque você foi abrindo aí, né? Professora de saiu sala de da aula, professora, né? Sim, de ser professora e foi expandindo. Mas o que você entendeu que precisava avançar mais nesse conhecimento? Exatamente por isso, porque não dá pra gente ficar parada, né? Sim. A gente não pode ser simplesmente professora. A gente tem que fazer uns cursos. Depois, ao longo da minha trajetória, eu fiz alguns cursos educacionais também, né? Cursinhos básicos, pra gente poder estar se qualificando, para a gente ter um quê a mais, né? Para poder ajudar as crianças, né? E depois, assim, quando que você parou e falou assim, agora eu quero empreender, eu quero ter algo assim meu, ligado, né, obviamente, conectado ao que você já é, e pensou assim, eu quero algo a mais. Então, desde sempre eu já quis ter uma coisa minha, né? Eu sempre quis. Mas eu tinha muito medo, né? Na época da pandemia, eu dava aula de reforço escolar em domicílio, né? Porque os pais não tinham como levar as crianças nos lugares, né? Os pais não queriam tirar as crianças de casa, né? Então, eu ia até a casa das crianças, eu começava, 8 horas da manhã, e aí eu marcava, de 10 a 15 minutos para poder chegar na outra casa. Eu marcava bem pertinho, assim, já tinha o meu cronograma para poder dar certinho, né? E aí, eu comecei com essas aulas e eu conquistei muitos alunos. Eu tive uma amiga que me indicou meu primeiro aluno, quando eu comecei as minhas aulas em domicílio. E aí, eu falei, gente, será que eu vou ficar com esse aluno só? Eu quero mais. Olha, gente, aí eu tive queridas mães que me indicaram outros alunos, e um conhece um que conhece outro, né? E na época da pandemia também tinha a questão da aula online, e os pais não poderiam acompanhar as crianças na aula online. Sim. E eu ficava com muitas crianças, às vezes, na aula online, lá junto, né? Fazia dever. Às vezes, o pai nem estava em casa, né? E foi assim que começou a primeira parte, com as aulas a domicílio. E aí, depois disso, passando a pandemia, eu tive a necessidade de ter um espaço. Só que eu tinha muito medo, né? Claro, faz parte. Faz parte o medo, né? Aí eu tenho um marido que acredita mais em mim que eu mesma. Bom, bacana. E ele sempre falava, não, você tem que conquistar o seu espaço, você tem que conquistar. E eu pensava assim, no início, eu falava, não, deixa eu na casa das crianças mesmo, porque as mães não querem. Aí, depois de alguns anos, eu pensei assim, eu acho que agora é a hora. Aí eu entreguei nas mãos de Deus. Uma certa noite eu conversei com Deus, eu falei, Deus, que seja feita a sua vontade. Se for para ser, coloca no meu caminho, me dá uma resposta, se eu tenho que mesmo realmente montar um espaço. Quando arde no coração, né, Fabi? Nossa. É para ser, eu sempre falo isso, né? Se arde no seu coração, vai. Não é? E Deus, eu não imaginava que Deus ia ser tão rápido. A gente pede e fica assim, será que vai acontecer? Quando acontece, já. Não é? É desse jeito. Nossa. E aí eu pedi naquela noite. E quando eu acordei, aconteceram duas coisas para me mostrar que realmente era para montar o meu espaço naquele momento. Primeiro, uma professora fez um post naquele dia. Como montar seu espaço? Se você está com medo, vai com medo mesmo. Aí eu é pra mim. Mas eu vou falar, mesmo assim, eu fiquei com um pouco de dúvida. Falei, gente, será que Deus está falando comigo? Será? Olha, aí pra me dar um sacode daquele. Já, né, Fabi? Menina, ouve o que eu tô falando. Olha o que aconteceu. Meu marido estava assistindo Frei Gilson, o Terço da Madrugada, né? Às 4 da manhã.
E aí, ele veio falar tchau comigo, ele foi trabalhar e falou assim comigo: olha, assiste Frei Gilson hoje, porque fica gravado. Assiste Frei Gilson hoje. Eu falei, tá bom. Aí ele foi trabalhar. Nisso, quando eu levantei, tava escrito pela casa inteira: não tenhas medo. Tava escrito no computador, tava escrito na geladeira, tava escrito no banheiro. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Vou lá ver Frei Gilson pra ver o que é isso que tá acontecendo aqui, né? Sim. Aí eu fui lá assistir, e naquele dia, Frei Gilson falava assim: olha, se tem alguém na sua casa que está dormindo e está com medo de alguma coisa, você pega um papel agora e escreve pela casa inteira: não tenhas medo. Porque ela não precisa ter medo, que vai dar tudo certo. Que isso. Eu falei, Senhor... Falou, se não for isso agora... Eu já entendi. Jesus estava quase assim, olha, tô indo aí te acordar, mulher. Não é? Que isso? Aí foi aí que eu falei, a hora é agora. E aí foi bem rapidinho o meu espaço, que se chama Divino Saber, porque veio do divino mesmo. Verdade. Não é? Foi bem rapidinho, em menos de uma semana, assim, ele nasceu. Aconteceu. E esse espaço, ele é totalmente voltado para reforço. Para reforço escolar. Gente, muito interessante, porque assim, eu sou leiga no assunto, Sim. né? Mas eu nunca ouvi falar Sim. um espaço, porque o reforço escolar que a gente conhece é exatamente assim. Ou Sim. vai na casa, ou o aluno vai na casa da professora. Muito legal. Mas assim, muito bacana. Só que tem mais história por aí, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma questão, quando eu estava à casa da criança, as mães sempre me falavam assim: Fabi, você tem alguém para me indicar? Porque eu dava aula só até o 5º, 6º ano, para dar continuidade no seu trabalho, e eu não tinha ninguém para indicar. Foi aí que eu tive a ideia e pensei assim: eu acho que eu vou colocar outros profissionais aqui junto comigo para poder atender essas crianças que eu não dou aula mais, né? E aí o meu espaço vai do infantil até o ensino médio. Que legal. Eu tenho 24 profissionais e tenho todas as matérias. Gente, que Olha. arraso! É um espaço Que de legal. educação Sim. voltado totalmente para o reforço. Sim, e eu tenho também uma sala de terapia, onde atende psicopedagogia, psicologia e fonoaudiologia. Voltado para esse público aí. Voltada para esse público, Que exatamente. legal. Que legal. Olha, eu vou te falar, tô falando, mulher, Gente, mulher, né? Mulher é um negócio diferente. Mulher vai né? dominar o mundo. Mas olha que interessante. Você foi abrir o seu espaço para trabalhar com essa questão do reforço. Sim. Né? E você começou sozinha. Sim, sozinha. E ali você foi vendo a necessidade de trazer outros profissionais para estar agregando ali. Sim, sim. Na verdade, eu sou até hoje, mas eu presa, né? Porque eu que faço de tudo, né? Eu marco a agenda, eu que falo com o pai, né? Os pais vêm até a mim e falam comigo. É até engraçado, porque muita gente me conhece através do Instagram. E às vezes eu nem conheço a pessoa. Sim. Às vezes vem uma determinada mãe e fala assim comigo: Fabi, quem indicou você foi a Maria, mãe da Joana. Eu, fala, gente, quem é essa pessoa? Né? E aí as pessoas me indicam. Já tá famosa e nem sabe, Ai, hein, Fabi? gente, olha. Aí, amiga, desse Isso é jeito. muito legal, muito né? legal, Muito legal. né? A internet proporciona isso. E agora, me conta uma história. Tem alguma história de algum aluno que te chamou a atenção nesse processo? Não, o meu primeiro aluno é meu aluno do coração, né? Que é o meu aluno que eu conquistei desde o início, né? Que foi uma amiga que me indicou. Eu fiquei com ele o quanto eu pude ficar. E eu fiquei muito amiga dessa família. Até hoje eu tenho contato com eles. Ele já está enorme, já não precisa mais de reforço escolar, porque foi da época da pandemia, né? E ele é o meu aluno do coração, porque foi o primeiro, Que né? legal. Que é o abriu Gui. portas, Eu amo de né? paixão. Muito legal. Porque nessa construção, é isso aí, vai nascendo amizades. Sim, né? Não sim. é só um vínculo profissional de você ensinar. Porque gera ali, na verdade, você está fazendo Sim. uma parte extremamente importante verdade. na vida de um ser humano. É verdade. Que é a Verdade. educação, né? É verdade. E aquilo ali vai ser marcado, a história daquela pessoa, daquela criança, para a vida. Sim. Ela vai dizer assim, olha, quando eu era criança, imagina um aluno seu daqui uns anos no podcast, Nossa. quando eu era criança, eu tinha uma tia chamada Fabi. Gente, às vezes eu tô andando na rua, aí passa aquele menino barbado, casado, com filho. Oi, tia Fabi! Tia Fabi! Meu marido, não é possível, foi seu aluno? Foi, Gustavo, foi meu aluno. Que legal. Muito bacana. Isso é muito bacana, mas além dessa questão
também do reforço, o que te levou, o que te inspirou a escrever esses livros, esses 2 livros? Além, né, claro, do convite, mas o que você foi motivada a trazer de histórias para cá? Então, porque eu tenho uma história de fé, né? Se não fosse Deus na minha vida, nada disso teria acontecido, Sim. né? Então, é minha gratidão a Deus, é minha maneira de agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida até hoje, né? E a sua missão foi trazer isso para colocar essa história aí no livro, para inspirar outras mulheres. Com certeza, que todo mundo é capaz. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Eu falo isso. Vem junto comigo, medo. Vamos junto comigo. Você não vai me abandonar? Então vamos embora, vamos junto comigo. Eu vou te mostrar como é que funciona. É isso aí. Mas olha que interessante, Cíntia. Eu como psicoterapeuta, eu fico você falando sobre o medo e aí a minha cabeça ela já pensa diferente, né? Sim. E o quanto de mulheres agora estão nos assistindo, Fabi, e que talvez estejam precisando dar um passo de fé. Sim. E o medo está impedindo elas. O que você diria para essas mulheres que estão vivendo esse episódio hoje na vida delas, precisando mudar, dar uma reviravolta na vida, dar um passo de fé, abrir o seu próprio negócio, romper? O que você tem com a sua história de fé, de superação aí, dizer para essas mulheres? Então, acho que se tiver Deus e não parar de estudar, tem tudo para dar certo. Conhecimento. Porque não dá para parar. A gente tem que estudar a todo momento. Sim. E se Deus estiver com a gente, não tem por que dar errado. A minha história é a maior prova que Deus está sempre com a gente. É verdade. Pode falar, amiga. Você hoje, dentro da sua empresa, você está na sala de aula? Sim. Continua na sala de aula. Porque eu gosto, né? Eu gosto de dar aula, eu tô assim. Você falou isso, faz tudo. Faço tudo. Mas assim, eu achei que você já não tivesse mais na sala de aula. Mas e o amor, né? Tô assim, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito. E é gratificante quando no final do ano a mãe manda uma mensagem pra gente, Fabi, ufa, deu certo. Nossa, é sobre isso, né? É saber que deu certo, que o aluno ficou tranquilo, que não é nem que passou de ano, é que conseguiu, que conquistou, né? Até porque, né, Fabi, a gente sabe que o reforço escolar, às vezes pensa assim, mas a criança não aprendeu, às vezes é a dificuldade mesmo. E como terapeuta, a Vivi pode falar, às vezes traz outras coisas também. Então, quando chega para você esse aluno, ele tá vindo com uma carga, tem alguma coisa ali que muitas vezes não consegue desenvolver, né? Não consegue aprender por determinadas dificuldades. Sim. E às vezes a mãe não tem tempo de dar um apoio em casa. E às vezes a mãe nem sabe. Exatamente. Porque, né? Na verdade, eu tenho uma pergunta em cima disso, Cíntia. Quais são os principais sinais para uma mãe, a gente aqui falando para uma mãe, que precisa disso, porque a pandemia ela trouxe um agravante muito sério aí para a vida dessas crianças, né? O meu filho fez alfabetização na pandemia e ele teve algumas dificuldades aí que a gente precisou olhar. Agora, quais são os principais sinais de uma criança precisa de ajuda para buscar um reforço? Então, se o aluno está com uma certa dificuldade, se ele não está conseguindo acompanhar na sala de aula, né? Ele vê que os amiguinhos vão e ele não, que ele não consegue fazer o dever de casa sozinho em casa. É hora de pedir ajuda, né? Porque se a professora ensinou na sala, chega a casa e ele não consegue, né? Ele não sabe fazer o dever de casa, alguma coisa está de errado, né? Então, com certeza, é esse momento de pedir uma ajuda para ver. Porque assim, eu acho que a criança, até quando você vai dar um reforço escolar, porque já estuda no colégio, já tem o dever para casa e entra num reforço escolar. Né? Como fica a cabeça dessa criança que ela tá o tempo todo em contato. Então, o reforço escolar, ele acredito que pelo que você está falando do seu espaço, é voltado, né? Você fez uma empresa totalmente assim preocupada com isso, para dar leveza, né? Para trazer essa criança com leveza, para também não ficar aquela coisa muito pressionando. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei muito interessante, falando sobre dever escolar para casa. E tinha um pai falando, mas por que tem que fazer dever em casa? Já não faz do colégio. Aí a mãe falava, eu vou trabalhar, vou te deixar você resolvendo isso. Eu não vou resolver, não. Desesperado, né? Eu não tenho condições
mas eu pago o colégio lá. Aí você tá falando assim, né? Aí pensando por esse lado, eu pensei, gente, realmente tem que ter assim um cuidado muito grande para não deixar essa criança sobrecarregada. Sim. E as crianças não fazem só isso, né? As crianças hoje em dia fazem muitas coisas. São multifuncionais. As crianças muitas atividades. Eu vi também você falando sobre isso. Mães que colocam futebol, natação, judô, balé. Cada dia tem uma coisa. Aí eu falo, gente, vai devagar, essas coisinhas são muito miúdas ainda. E as crianças vão para a escola hoje muito cedo, né? Sim. E quanto à leveza do trabalho, as minhas crianças menores, porque eu fico com as crianças menores, eu tenho jogos pedagógicos para poder ajudá-las. As crianças que estão aprendendo a ler também, né? Que estão com dificuldade em divisão, em somar, nessas coisas básicas, assim, eu tenho jogos para poder ajudá-las, para ficar mais fácil, para ficar mais leve. Pra não ficar aquela pressão, né? Que senão, realmente, se a gente parar para pensar, é sobrecarregado. Sim. Mas é interessante essa abordagem que você trouxe, porque como diferenciar uma criança que tem preguiça de estudar e uma criança que tem dificuldade? Mas quando a criança tem preguiça, você vê que a criança tem preguiça, que a criança não quer, que a criança, não vou fazer. Quando ela tem dificuldade, você vê o esforço nela. Você vê que ela tenta e não consegue. Mas tem criança que realmente não gosta? Tem criança que Tem, não gosta. né? Tem. Amiga, eu acho que eu fui uma dessa. Que realmente, escola, assim... para mim, sempre foi muito desafiador. Mas eu acho que é porque é o comum mesmo ali, aquela coisa ali, né? Eu gostava era de outras coisas, assim, ó. Quando eu fui estudar a área que hoje eu trabalho, eu passei horas e horas estudando, eu leio muito, porque eu gosto daquilo. E a escola, muitas das vezes, não nos traz essa maneira de que a gente tem que gostar. E eu tinha dificuldade ali na escola, eu tive muita dificuldade escolar na infância, né? E hoje eu amo. Meu filho essa semana falou, mãe, a gente precisa começar a ler um livro. Ele gosta muito de ler. Que bom. É fundamental. Ele tem 11 anos. E o presente que ele escolheu no último Dia das Crianças foi um... Como é que é o nome? Um Kindle. E já quis fazer assinatura para baixar todos os livros, para ler. Ele é extremamente inteligente. Mas ele vê eu lendo, ele vê eu estudando, e ele acaba gostando também, né? Mas hoje, dentro daquilo que eu trabalho, eu estudo muito e sou apaixonada. Mas é diferente do processo escolar. Porque o processo escolar tradicional é assim, eu acho que, ao meu ver, né? Eu acho que podia muita coisa aí dar uma atualizada, exatamente para não criar esse cansaço. Sim. Hoje em dia, as crianças têm muita dificuldade em interpretar. Não é só interpretar no português. Interpretar o enunciado. Ela não consegue entender o que está pedindo ali naquela questão, né? E aí, a gente vai olhar o histórico daquela criança. A maioria das vezes, é uma criança que não gosta de ler. Porque quando lê, tudo fica muito mais fácil, né? Na escrita. Até pra gente, né? Na linguagem. A gente aprende muito lendo. Sim. Agora, toda criança que ela não consegue ali aprender direito. A gente também... Eu estava até ouvindo uma profissional agora falando que hoje em dia existem muitos diagnósticos, né, Fabi? Sim. Muitos diagnósticos que... Poxa, a criança hoje não pode fazer uma bagunça que é TDA. Sim. TDAH. Não sei o que, é autista. Então, nós temos muitos diagnósticos também que são muito sérios isso, porque as crianças estão perdendo a sua identidade para os rótulos. Sim. De que forma que você aborda isso lá no seu trabalho? Então, às vezes chega uma determinada criança lá e a gente logo entende que não é uma questão de preguiça, que não é uma questão que não está entendendo. É uma questão que provavelmente tem algum déficit de atenção, né? Então, lá no meu espaço eu também tenho uma neuropsicóloga e eu encaminho para avaliação neuropsicológica. Muito bacana, não precisa fazer na minha sala, pode fazer em outro lugar também, mas ali eu já tenho, né, que é a maneira de ajudar. Até para saber como vai trabalhar com essa criança, né? Exatamente. Aí a profissional faz a avaliação, né? Fecha o diagnóstico ali já pra gente, porque quando a mãe aceita e quando a mãe fecha junto com a gente, é mais fácil. Fica muito mais fácil, porque aí fica até mais fácil para a criança, porque a escola vai ter um olhar mais carinhoso para essa criança. Exatamente. Vai ter uma correção diferenciada. A mãe caminha junto, né? Exatamente. Que é o certo, isso, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tenho um sobrinho, que ele é TEA, e logo no início da creche ali, seu primeiro ano,
Ele foi para a creche, acho que com 4 meses. Sim. A creche já observou que ele era diferente. E a gente também percebia. Sim. E a minha irmã, no primeiro momento, ela sentiu muito. Claro. Até porque há 11 anos atrás, ela acho que ainda estava muito pouco ainda sobre esse assunto. E aí ela sentiu muito, mas ela não se permitiu parar, nem a dela e nem a dele. Sim. Ela abraçou aquilo. Legal. E ela buscou todos os recursos. Ele não falava. Sim. Ele tinha muita dificuldade de se socializar. Ele era agressivo. Ela abraçou aquilo, menina. Fica muito mais fácil. Pensa numa criança hoje. Foi aniversário dele ontem. Ele tá com quantos anos? 11 anos. Ele fala inglês, ele faz natação, ele faz judô. Ele é um figuraça, Ele é uma gente. figura extremamente educada, se Legal. socializa. Ainda tem uns rompantezinhos, Sim, faz normal, parte. Sim. Mas só que ela não parou. Ela Aham. buscou todos os recursos que ela podia, que fazia, ia deixar ele uma criança melhor. E ela foi em frente. Ela é a gente tem que trazer ela aqui, né? Mãe. Falei com ela ontem. Porque ela tem uma história de uma mãe, de uma criança especial, e que ela não se permitiu ficar presa a um diagnóstico e deixar aquela criança ser uma vítima de um diagnóstico. Sim. E foi incrível. E é exatamente isso que eu estava falando. Quando a mãe fecha junto Isso com a aí. gente, fica mais fácil, gente. É a primeira pessoa que tem que ter esse entendimento, Sim. né? E aceitar. Porque tem mãe, Mas tem não pais... é fácil, né, Fabi? Tem pais que Não não é. aceitam, né? Mas não é Que- fácil. que- De não, primeiro eu acredito. passo, de Não é. primeiro momento, você recebeu um diagnóstico. Sim. Primeiro que você não está esperando. E primeiro que Teia não tem fisionomia de criança especial. É Né? verdade. E, Exatamente. na época a gente via muitas questões dela passar constrangimento, das pessoas falarem, achando que era pirraça, mal educado, Sim, sim. criança sem limite. E tem graus, né? Tem sim. Então, assim, você lá provavelmente pega algumas situações Sim. né, de crianças especiais também. Sim, sim. Até as mães procuram a gente pelo fato de saber que lá tem, que eu sou psicopedagoga, Tem né? pessoas e tem a qualificadas, né, fono, para né? tratar. Então, a gente tem algumas questões, Sim. sim. Aliás, a gente tem vários. TDAH, a gente tem um monte. Que hoje em dia, tem muitos laudos fechados de TDAH, Eu né? fui diagnosticada. Foi, É, amiga. foi. É o meu ali, o meu louro também. É, né? e Tem eu vou te diagnóstico. Eu tenho TDAH. Só que mas só que as pessoas... Eu tenho todas as vogais. Só Cíntia, que... só que as pessoas pegam esse diagnóstico, eu como psicoterapeuta, e vejo isso. As pessoas pegam aquilo como bengala. Não pode, né? E não pode. Não pode. Tem tratamento. Na verdade, tem... pegam, assim, os adultos principalmente, porque, tipo assim, principalmente. gente, na minha época lá, a mamãe não sabe nem o que é tinha. TDAH. Não, Não, exatamente. sabe. Foi depois de adulto, eu mesma, né, com o diagnóstico Sim. que foi me passado. Mas, assim, as pessoas dão desculpa, né, para não fazer. E põe, né? Agora é tudo TDAH. Não é fácil, tá, gente? A gente tem a mente acelerada, né? Ele fala. A gente Só que são pessoas com extrema qualidade também, né? Também, a gente sabe. nós Sim. somos Não é só as coisas... inteligentíssimos. Quando eu comecei a namorar o meu marido, eu falei pra ele, você tem TDAH. Aí a minha sogra falou assim, ai, tadinho, porque eu não tinha conhecimento do que era, né? Aí depois de um tempo, ele correu atrás, ele também fez os testes e ele foi diagnosticado. E ele toma uma medicação e ele fala que a vida dele hoje é muito melhor depois da medicação. Eu já tomei, mas hoje não tomo, né? Uhum. E eu vou te falar, tem muita coisa que nos ajuda hoje. Tem, com Terapia. certeza. Terapia ajuda bastante. Terapia é fundamental. Mas assim, tem muita gente hoje que está realmente usando como muleta e o não sucesso é pelo contrário, com gente. Uma certeza. pessoa com TDAH, eu ainda escutei um profissional, o Paulo Vieira, falando, se você vê, ele tem uma parte lá de uma reportagem que ele fala sobre o TDAH e como a gente alcança o sucesso muitas vezes até mais rápido. Sim. Sabe? Porque a Sim, gente tem uma foco, capacidade né? de pensar, Quando tem um você, hiperfoco. quando você pega Sim. o que você quer, Aí aciona o a hiperfoco. gente engole, né? A gente vai e ninguém... Nós somos inconformados, né, Davi? A gente se tiver num ambiente inconformado, a gente dá um jeito e a gente faz o negócio funcionar. Sim. Só que a gente sabe que é importante você estudar um pouco mais, se entender um pouco mais. Sim. Se E pra você uma puder fazer criança, terapia, né, é muito assim, difícil. E principalmente se um pai
e uma mãe também não tiverem muito conhecimento... Exatamente, isso acontece muito também. Aí aquela criança é taxada de elevada, né? Não tem sossego. Às vezes tem pais que vai até mais além, né? Criança burra e parte para aquela parte tão pesada que isso traz também tanta coisa para a vida da criança. Sim. Então, assim, não é fácil, não. E como acolher essas crianças com esse diagnóstico lá? A gente traz pra gente, né, o carinho, o afeto, né, e a gente tem todo um jeitinho, né, de poder explicar e ver qual a dúvida que a criança tem. A gente faz atividades adaptadas para poder ajudá-los. A gente tem contato também com os professores das escolas, né, para poder... Que bacana isso, hein? Sim. É um trabalho de vários, né, de todos os lados que puderem agregar. Com certeza, porque aí o professor passa pra gente como que tá na escola, o que tá faltando, o que precisa, né? O que a gente pode fazer para ajudar, né? E as escolas fazem as provas adaptadas. Tem algumas que fazem adaptadas, tem algumas que fazem, o aluno faz a prova separado, né? Cada uma tem um jeito diferente de lidar. Tem uns que tem mediadores, né? E aí, assim, a gente faz para poder ajudar as crianças. E adolescentes também, né? A gente tem adolescentes também. Sim. Que já é outros casos, né? Que a gente sabe que a adolescência, a gente já foi, né? A gente sabe como a gente sabe como funciona. Tem que também já ter outro tipo de trabalho. Sim, às vezes, por exemplo, o adolescente mais rebelde não quer... Por que eu vou fazer prova sozinho? Não quer fazer a prova sozinho, né? E é fundamental que o professor que esteja lá na escola tenha uma correção mais carinhosa, mais afetiva para essas crianças, né? Porque às vezes erra uma bobeirinha, principalmente português, né? Às vezes erra uma palavra lá, né? Deixa passar, né? E essa nova lei aí que pode passar a criança sem ter uma qualificação, sem ter uma base. O que você pensa disso, Fabi? Então, acho que até uma certa série, não é? Acho que da alfa... eu acho que é... Na minha época era alfa até a quarta série. Quarta, quinta, agora já não é mais assim, né? Agora já mudou esse negócio aí. Quinto ano. Quinto ano, né? Que seria a quarta série. Não, o quinto ano é a quarta série. O quinto ano é a quarta série. Jesus. Isso. E meu filho tá no quinto ano, amiga. Tá na quarta série. Isso aí. Então, eu acho que, de repente, por um lado é bom, por outro não, né? Porque a criança vai junto com a turma, porque a criança sente quando tá separado do amigo, foi separado, né? Fica pra trás, tipo, repetiu, né? A turminha foi, ele ficou. Porque se for ficando, quando passar, as crianças são bem menores. Eles já estão maiores, eu acho que isso também causa aí uma... Exatamente. Porque quando tá muito maior também numa turminha de pequenos, nossa... Na minha época, só passava da alfa para primeira série se você estivesse lendo. Sim. Hoje já não. Sim, Hoje, independente de você estiver lendo ou não, vai. Aí eu acho que é até o quinto ano, se eu não me engano, que tem esse processo direto, independente se tiver uma base ou uma não. Base legal, não. Fabi? Porque aí o que acontece? Também passando a criança, e aí ela não vai acompanhar a turma, né? Isso é ruim também. Ela vai se sentir excluída, que todo mundo tá aprendendo, todo mundo tá evoluindo e ela tá para trás. E muitas vezes não evolui porque tem alguma coisa ali. Sim, exatamente. Que não está deixando essa criança evoluir. Exatamente. Isso aí. Agora, qual é a sua opinião em relação a isso? Porque o que uma mãe que está vivendo essa experiência, né? Aí vai entrar o seu trabalho. Vivendo essa experiência com essa criança, onde ela não está conseguindo acompanhar a turma. Sim. E aí os pais também, com essa vida corrida, acaba não conseguindo entender o que aquela criança está precisando. Sim. O que se orienta esses pais a buscarem? Então, porque pode ajudar muito essa criança, ela pode ter passado. Sim. Só que ela pode ajudar os pais tendo um entendimento, porque muitas das vezes, Fabi, eu vejo que os pais não conseguem levar essa criança porque não tem muita informação. A escola não fala assim, olha, procura uma ajuda, procura lá uma professora. Sim. Ainda mais em colégio público, a gente uma junção não de consegue fatores, né? Muitas isso. vezes porque essa criança não vai. Sim. Aí entra o reforço escolar, né? Aí que o pai tem que buscar o reforço escolar para procurar uma ajuda. Porque o que acontece também? Às vezes, na sala,
o professor não percebe que a criança está precisando de ajuda, porque às vezes tem 20 alunos e o professor não consegue prestar atenção individual naquela criança. Eu já recebi várias crianças na minha sala que que o professor não percebeu que o aluno tinha alguma dificuldade, tinha um déficit, né? O professor não percebeu. Eu tenho um aluno lá, especificamente, que o pai fala para mim, Fabi, ele estudou nas melhores escolas do Rio. Ele veio para Friburgo agora. Isso, né? Não é. Aí ele, Fabi, ele estudou nas melhores escolas e ninguém nunca percebeu que ele Fabi, tinha alguma coisa. Vou te fazer uma pergunta aqui agora, pela sua experiência, né, de sala de aula e agora no seu espaço. Eu queria entender como uma professora ali com aqueles alunos todos os dias, porque passam horas, né? Sim. Não consegue perceber em momento algum que está tendo, assim, dificuldade na leitura. Porque eu acho, assim... tá? É o que eu tô te falando, né? Sou leiga, mas eu penso assim, você tá ali todos os dias, né? Tem crianças que tem... Todo mundo, né, gente? Tem gente que... Eu falo, gente, ninguém nasce sabendo. Todo mundo... tem gente que tem mais dificuldade e outras... menos dificuldade de aprender. Mas, às vezes, você está todo dia ali com aquela criança. 20 crianças. 15 estão aprendendo a ler. Essas outras... Eu queria entender, tipo assim, por que não estão vendo que ali tem alguma dificuldade? Por que não está acompanhando? São todas da mesma idade. Todos começando ali a alfabetização. Então, eu queria entender como uma professora não percebe isso. Eu acho, às vezes, a correria do dia a dia, muita coisa para fazer. E a professora da escola... Não, sim, tem todo né? um contexto nisso, Sim. eu até entendo. Mas, assim, eu tô te falando porque dentro da minha família, minha sobrinha, hoje já é uma moça, mas eu lembro que aconteceu isso com ela não lia. E um dia eu até fui no colégio, eu falei, olha, tem alguma coisa errada. Aí veio essa questão do passar, né? Eu questionei. Sim. Mas, gente, como vão passar ela para a primeira série se ela não lê? Eu acho pior, porque vai chegar lá, vão ter alunos muito mais à frente, sim. Ela vai se sentir diminuída, porque ela vai falar, sim. Eu não leio, todo mundo... E, em momento algum, a professora conversou com a família, né? Na época, fomos eu e minha mãe lá, e eu questionei isso, né? Pois é, mas eu tenho que passar. Eu falei, gente, mas ninguém viu. Por quê? Porque às vezes os pais são leigos, às vezes os sim. pais, é o que eu tô te falando, deixa às vezes tudo na mão de um professor. Sim. Né? O professor, sim. ele para essa parte de ensinamento. Sim. Mas eu acho que eu penso assim, gente, um ano ali dentro com esse aluno, não tem aquela pontinha de falar, pai, mãe, olha só, preste atenção, tá com dificuldade de leitura e ajuda em casa. Eu sei que tem várias questões, a gente sabe que o professor hoje ele é muito sobrecarregado, sim. Também não é tão bem remunerado. São várias questões que a gente pode ficar aqui passando o dia levantando, né? Que toda história tem dois lados, né? Mas, às vezes, eu fico me perguntando por que ninguém falou, por que ninguém levantou e falou, olha, essa criança está com dificuldade. Porque faz toda eu vou falar, às vezes o professor fala e o pai... Também, acredito também que possa acontecer. Até porque tem um investimento, né, Sim, Fabi? tem um investimento, sim, não é barato, né? Sim. E às vezes o pai, de repente, pensa assim, lá pra frente vai melhorar, né? Vamos ver como vai ser. Muito criança ainda, ele aprende. Sim, daqui a pouco vai aprender. Só que a alfabetização é tão a base, né? Olha, o despertar. Não dá pra deixar 5, 6 anos, né? Então, assim, depois você às vezes não consegue. É verdade, sim. é verdade. Sim, é muito sério. Sim. É muito sério. Mas o que você traz aí de orientação para esses pais que perceberam ou que já foram ali convidados pela escola para trazer um despertamento para aquele aluno, para aquela criança? O que você ajuda e traz para esses pais ficarem... Né, observar e buscar ajuda. Sim, que eles busquem ajuda realmente. Que em casa, que tenha um lugar tranquilo para a criança estudar, um lugar separado, sem televisão, sem ruído externo, para a criança fazer o deverzinho lá tranquilamente. Que busque ajuda, que vá atrás de um profissional que saiba orientar, seja um psicopedagogo, seja um professor de reforço escolar, porque provavelmente a escola já encaminha para o profissional certo. Os casos de fono também, que tem muita criança que não fala bem, né? Corta letras e tal. Que procure, né? Que não deixe passar. Porque quanto mais deixar passar, mais difícil depois fica para a gente conseguir ajudar, né? Até porque é muito mais fácil para os pais que têm 1, 2, até 3...
tá em casa fazendo isso do que para um professor que tem 20 na sala de aula. Exatamente. Né? Na verdade, tem que haver união, né? Sim. De todos os lados para essa criança se desenvolver. Tem que andar junto. Assim. E no reforço escolar é muito mais fácil, porque às vezes muita gente fala assim, gente, mas no reforço escolar, por que é tão mais fácil? Porque muita gente fala assim, por que ele é bonzinho aqui na sala, ele é levado? Porque no reforço escolar é o professor com o aluno, né? E ele tá ali para tirar a dúvida dele. Né? E você vai trabalhar aquilo que ele tem dificuldade, né? Vai ajudar ele a desenvolver isso. Às vezes vai para estudar para prova, às vezes vai para fazer dever de casa, às vezes tem alunos que vão semanalmente para poder reforçar aquela matéria que foi passada durante a semana para não ficar esquecido, né? Cada um tem uma... Muito legal. Funciona todos os dias o seu espaço. É de segunda a sexta. Agora, vamos falar um pouquinho desse espaço, né? Fizemos aqui já todo o merchan. Onde fica esse espaço? É tudo mais um pouco e é empreendedora. Então, meu espaço fica aqui na Moisés Amélio. Ah, que legal. Número 36, sala 101 e 104. Que legal. Fica próximo aonde? Antigamente tinha aquela loja de brinquedos Rap. Ah, sim. Agora aqui, tem uma pertinho. loja de móveis. O prédio é do ladinho. Que legal. Eu tô pensando aqui. Frente ao Resende. Tem a Resende. Ah, um pouquinho mais pra frente ali. Me achei. É porque o filho dela já tá grande, ela não vai captar a loja de brinquedos. A loja de brinquedos, não. Então é aqui pertinho daqui do estúdio. Sim. E quem que tem aí o desejo, que precisa hoje buscar uma ajuda para o seu filho, fala pra gente aí como é que vai te achar. Então, eu tenho um contato, né, que é 22997050031, que fala diretamente comigo, né, para poder esclarecer. Eu tenho alguns pacotes, eu tenho algumas facilidades, né, para ajudar os pais. E eu tenho também um Instagram, que é Spaco Divino Saber. Pode entrar lá e seguir a gente, né, que tem coisas muito legais lá. Que legal, muito bom. E agora fala pra gente desse livro aí. Alguém que queira aqui, gente. Será que vai pegar eu aqui? Paty? O livro que ela acabou de lançar dessa última edição, lindo, né? Gente. Das Mulheres de Sucesso aqui da cidade. Esse livro, mulheres aí são escolhidas para estar reunindo aqui as suas histórias de sucesso, para inspirar outras mulheres. E a Fabi foi uma dessas convidadas dessa edição. E o que você tem para dizer para a gente aqui, Fabi, novamente? Tem algo que você colocou nesse livro que aquece ali o seu coração? Então, como eu te falei, esse primeiro livro conta o início da minha história. E o segundo conta tudo relacionado ao Divino Saber, como ele nasceu, né? Toda essa história de fé que eu te contei tá nesse livro aí. E quem quiser conhecer a história, é só adquirir o livro. Você tem o Divino Saber há quanto tempo, Fabi? Então, eu montei ele em março, ano passado. Que legal. Eu comecei com Eu tô achando a sua ideia fantástica. Gente, eu acho assim Você começou e foi colocando mais pessoas. Na verdade, eu já coloquei professores já no primeiro dia já, pra se tivesse procura, né? Em qualquer nicho pode empreender, né? Sim. Eu acho sensacional. Nossa, com certeza. E eu comecei com 4 alunos, né? Eu comecei com 4 alunos e eu fechei o ano com 97 alunos. Uau! Que linda! Que lindo! Graças a Deus. Olha, tá vendo, mulherada? Para vocês aí que estão pensando em empreender, olha, a Fabi empreendeu com reforço escolar. Exatamente. Sensacional, sensacional. Gente, brasileiro tem que ser estudado, fala a verdade. Nós somos mulheres, nós somos lindas, assim, né? Já dominar o mundo, eu não tô de bobeira. Vamos sim. E aí você começou com 4 pessoas com você e hoje você tem 24 profissionais com você. Eu comecei com 4 alunos. 4 alunos. Hoje tem 90. No final do ano eu fechei com 97. Agora eu não sei mais. Vou fazer essa conta. Pode refazer, que eu tenho certeza que tem muito mais. E 24 colaboradores. 24 professores de todas as matérias, de todos os níveis.
e os terapeutas, né? Olha... Muito mais professores de matemática do que os outros. Acredito. O marido, o Frei, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Olha, o medo... Nada disso parou essa mulher, Não, né? pelo contrário, o medo até ajuda. É isso. Você pensa assim, vem, meu filho, que eu vou te mostrar sobre como é que isso. funciona. Medo pra quê, gente? Agora, Muito diga pra bacana. gente, essa chave que virou, né, dentro de você, de realmente enfrentar esse medo, essa chave, assim, de acreditar em você e falar, eu vou fazer isso, não tem para onde eu correr. Então, realmente foi a fé, né? Foi aquele recado que Deus mandou pra mim, que eu não pude deixar de ouvir. E eu pensei, eu tenho que acreditar. E ele fala, né? A gente aqui tem hora que não dá ouvido, ou assim, eu acho que o primeiro passo quando a gente vai empreender é acreditar. Isso aí. Se a gente sonhar, a gente pode realizar. Exatamente. E fazer acontecer, né, Fabi? Isso. Você acreditou, começou com 4 alunos, hoje Sim. fechou o final do ano com mais de 90. Sim. Né? Ou seja, sua empresa tem o quê? 1 ano? Tem 1 ano e 5 meses fazendo hoje. Gente, é sobre realmente querer fazer acontecer. Sim. Porque eu noto, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Pessoas que desistem no meio do caminho porque acha que é fácil. Tenho certeza também que você tem muitas histórias de superação, muitas histórias, aqueles momentos que a gente fala assim, caramba, gente, isso vai dar certo. Ai, será? Não é? Vou desistir. Então, todo mundo que empreende passa por isso, né? A gente se auto-questiona. Não é fácil. Não é fácil. Mas é não desistir, né? Mas se fosse fácil também, que graça ia ter, né? Não tem graça nenhuma. A gente gosta do que é difícil. Isso aí. É verdade. Agora, eu achei interessante, você falou 1 ano e 5 meses hoje. E hoje Deus marcou o encontro contigo. Não é? Viu? É sobre Deus marcou isso. o encontro contigo e falou, vai lá, Fabi, que agora eu tenho um novo tempo para você. Né? E não é coincidência, não. É providência. Eu costumo dizer que é Deuscidência. Isso aí. Porque, na verdade, quem empreende e quem, assim, corre atrás, quem não desiste, tem tanta história para contar e para inspirar, né? Sim. Então, assim, quanta coisa, além do seu empreendimento, você pode estar fazendo para ajudar outras pessoas a entender que porque é um tem processo. uma missão de vida atrás disso. Tem uma missão. E com você, então, envolve seus alunos, os pais dos alunos, envolve uma série de pessoas aí para você trazer resultado. Exatamente. E você tem algo dentro de você que você enxerga que a educação te trouxe essa missão de vida para transformar outras pessoas? Ah, sim, com certeza. E quando eu vejo um aluno de escola, por exemplo, que foi meu aluno na escola, procurando espaço, uma mãe me procurando, eu falo, eu fiz alguma coisa para a mãe estar me procurando, né? Exatamente. Eu plantei uma sementinha ali para a mãe poder voltar e me procurar, né? E você não parou, né, Fabi? Você pensou assim, eu quero alcançar mais vidas. Sim. Eu quero fazer mais por esses alunos que você deu aula, ou alunos com dificuldade. Sim. E eu quero ser uma boa profissional e agregar na vida do outro. Sim, com certeza. E eu acredito que é muito além de só ensinar, é transformar vidas. É preparar pessoas para uma vida. Uma responsabilidade, né, enorme. Exatamente. Às vezes vem um pai e fala assim para mim, Fabi, olha, o meu filho não vai mais porque agora ele já aprendeu. Você já fez o suficiente e ele não precisa mais ir. Aí eu falo, gente, olha, sinal que o dever foi cumprido, alívio, né? Assim, puxa, cumpri a missão. Que maravilha. E ele mesmo vai te indicando e vai falando. Vai na tia Fabi, porque a tia Fabi... Até as crianças assim como meu filho e coisa e tal. Muito legal, muito As crianças chamam os alunos, os amiguinhos da sala, para ir no espaço. Aí a mãe entra em contato comigo e fala, olha, quem indicou foi um amigo da turma. Eu falo, não é possível. Por isso que vai crescendo. E eu vou falar para você que é uma das melhores propagandas aí, é o boca a boca, né? Com certeza. Traz aí credibilidade, traz todo um contexto por trás. E alguém falar, né, olha, tive resultado com meu filho, né? Meu filho hoje é outro, o meu filho hoje tem prazer em estudar. É isso que vale a pena, né? Com certeza. Agora, olha, se vocês querem adquirir e conhecer um pouco mais dessa história, dessa mulher de sucesso... Ela fez uma dedicatória, tá linda. Gente, fez. Essa mulher de sucesso, se vocês querem adquirir para continuar aí conhecendo a história
da Fabi. Tenho certeza que vocês vão se inspirar muito. Você que é professora, você que está aí precisando se inspirar numa história de sucesso, não pode deixar... Aqui, ó, professores que inspiram. Você não pode deixar de adquirir o livro da Fabi. Vai lá no Instagram dela. Diz para mim o seu Instagram, tanto pessoal quanto profissional. O pessoal é @tiaFabiMourá, com T mudo. E o profissional, @SpacoDivinoSaber. A gente vai colocar também aqui abaixo desse vídeo todos os contatos que você precisa para entrar em contato com ela, para adquirir o livro. Se o seu filho precisa de uma aula de reforço, você já tem, se você mora aqui na cidade, né? Você já tem aí aonde procurar essa ajuda. E tenho certeza que a Fabi vai poder ajudar aí seus filhos, com certeza. Muito bacana, um trabalho super sério. Entenda que muitas vezes seu filho precisa. É verdade. E eu tenho certeza que vai ajudar muito essa criança a desenvolver melhor, sim. A gostar mais do conhecimento, a gostar mais de estudar. A tia Fabi abraça a causa. Literalmente. É isso aí, já estamos partindo para o final, né, Paty? Estamos aí chegando no final. Nem levantou a plaquinha hoje, eu tô aqui Já levantou. Já levantou. Eu tô aqui impactada com a história da Fabi, eu tô achando sensacional. Eu sou empreendedora, eu adoro ouvir histórias de mulheres que empreendem e que fazem a diferença. Com certeza. Na sua vida e que automaticamente reflete na vida dos outros. É para isso que a gente empreende, né? É verdade. Mas olha, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. Tenho certeza que é só a primeira vez, tá? Porque você vai vir muitas outras aqui. Obrigada. Vamos ver aí, né, assim, daqui a pouquinho trazer novas histórias. Olha, gente, eu tive que mudar dali do espaço, então eu vim aqui anunciar que meu espaço aumentou. Eu abri outro espaço, tá, gente? Olha. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu fiz 1 ano, eu mudei de sala. Olha. Eu esqueci de falar essa informação. A primeira sala que eu tinha 2 salinhas só. Aí meu marido colocou uma divisão e, assim, ficaram 3 salinhas provisórias. Depois, no mesmo andar onde eu tô, aí desocupou uma sala, eu fui para uma sala maior. E hoje eu tenho 4 salas e mais a sala de terapia. Ou seja, você começou com o que tinha... Isso aí. Esse aí depois foi melhorando. Esse aí também é um ponto, né? Não esperar ficar pronta, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem que ir ficando boa, né? Não é esperar ficar boa para poder fazer acontecer. Você começou com o que vai tinha. melhorando, né? E vai melhorando. Isso aí é só começo, tia Fabi. Tenho certeza. Tá bebezinho esse projeto, 1 ano e 5 meses. Deus já trouxe você aqui hoje comemorando esse 1 ano e 5 meses para dizer assim, filha, tá começando um novo tempo. E eu profetizo isso para sua vida. Abrindo o nosso podcast com a nossa primeira convidada. Nossa, a gente começou com direito. Não é à toa, sabe, Fabi? Com certeza é Deuscidência. É isso aí. Não existe coincidência, né? Não. É nós temos só que agradecer você pela sua disponibilidade de vir aqui compartilhar com a gente essa história inspiradora. E com certeza inspirou a nossa, né, amiga? E com certeza para aquelas que vão assistir esse podcast, com certeza também. É verdade. Fica aí, tá? Ligadinhas, porque tem a história da Fabi, vão vir outras histórias inspiradoras e eu tenho certeza que a gente só vai agregar na vida de vocês. Exatamente. Agora, só dar um recadinho aqui importante. Se você quer fazer parte, né, desse podcast, não só como convidada, entrevistada, mas também trazer a sua marca para cá, assim como o Estúdio Realize trouxe aqui a marca dela. O nosso patrocinador. O nosso patrocinador principal. O Estúdio Realize acreditou na nossa história, acreditou aqui nessa história de mulheres que inspiram e veio fazer parte do nosso chave mestra. E se você tem o desejo de trazer a sua marca para cá, de evoluir, de crescer, a gente vai estar compartilhando aqui, trazendo a sua história também. Então, venha com a gente, entre em contato comigo, com a Cíntia, está aqui abaixo nas nossas redes sociais, fazer parte da nossa história como nosso patrocinador. E a gente vai ter o maior prazer em estar aqui ouvindo a sua história também. Com certeza. Então, Fabi, muito obrigado novamente. Obrigada, Fabi. E que a porta está aberta para você fazer muito mais, trazer muito mais novidades aqui para gente. Joia. Obrigada, gente. Foi um prazer. Só terminar com uma frase. Não deixa que o medo te vença. Não mesmo. Vença ele. Arrasou.